A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando aqui no canal Thiago Lima EBD para mais um vídeo de apresentação da revista da Escola Dominical, da revista para a Sala dos Adultos, para o quarto trimestre de 2022. Meus queridos irmãos, é um prazer tremendo poder estar aqui falando um pouco a respeito das lições bíblicas que nós vamos estudar, para o próximo trimestre, a justiça divina, e falando, lendo, acompanhando, aprendendo um pouco a respeito do livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a proposta desse vídeo é uma apresentação, realmente passando aqui, fazendo algumas leituras de alguns pontos que eu acho interessante, que seria bom a gente já desde já ir se familiarizando com o tema, com o que a gente vai falar, tanto na leitura da Bíblia, é importantíssima a nossa leitura para compreender todo o enredo da história que vai se dar aí nesse próximo trimestre. Ezequiel foi um homem que escolheu obedecer a Deus. Embora fosse um sacerdote, serviu como pastor pregando nas ruas da Babilônia por 22 anos, falando a todos sobre o julgamento e a salvação de Deus, conclamando-os ao arrependimento e à obediência. Ezequiel viveu o que pregou. Durante seu ministério, Deus lhe pediu que ilustrasse suas mensagens com dramáticas lições. Por exemplo, para anunciar o cerco e a destruição de Jerusalém, o profeta devia 1. Deitar-se ao lado esquerdo por 390 dias e comer alimentos cozidos sobre esterco de animais. 2. Raspar sua cabeça e barba. E 3. Não demonstrar qualquer sofrimento ou tristeza por ocasião da morte de sua esposa. Ezequiel obedeceu e proclamou fielmente a palavra de Deus. Talvez o Senhor não peça que você faça algo tão dramático ou difícil, mas se pedisse, você faria? O livro de Ezequiel consiste em uma narrativa profética, em que vemos a vida e o ministério desse homem de Deus. Inicia-se com a chamada de Ezequiel para ser profeta e um atalaia para Israel. Ezequiel começou imediatamente a pregar e a demonstrar a verdade de Deus, ao profetizar o cerco e a destruição de Jerusalém. Essa devastação seria um castigo divino pela idolatria do povo. Ezequiel desafiou os judeus a afastarem-se de seus hábitos iníquos. Depois dirigiu-se às nações vizinhas, a Israel e Judá, anunciando que Deus também os julgaria por seus pecados. O livro é concluído com uma mensagem de esperança. Ezequiel proclama a fidelidade de Deus e prediz as bênçãos futuras que estão reservadas para o seu povo. Ao ler esse contagiante livro, o livro de Ezequiel, observe como Ezequiel destemidamente pregou a palavra de Deus nas ruas da Babilônia aos judeus exilados. Procure ver a verdade sobre o amor e o poder de Deus. Pense na responsabilidade que cada um tem de confiar em Deus e sobre o inevitável juízo contra a idolatria, a rebelião e a indiferença a Deus. Então, comprometa-se a obedecer-lhe em todo o tempo, em todos os lugares e em todos os aspectos da sua vida. Esse é um resumo do livro de Ezequiel, na verdade, uma apresentação, uma síntese aqui do livro de Ezequiel, tirado da Bíblia, aplicação pessoal. Meus queridos, então, capítulo 1 da revista da Escola Dominical, o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. E nessa lição nós temos como base Ezequiel capítulo 3, do 16 ao 21, e depois também versículo 27. E nós vamos falar nessa lição sobre o livro de Ezequiel, o início, a introdução da lição do trimestre, vai ter que falar a respeito do livro de Ezequiel, sobre o profeta, e também veremos a respeito sobre o atalaia, as funções, e tudo aquilo que o atalaia representa e pode ter de útil no seu trabalho para com o povo de Deus, para com Deus, é claro. E esta primeira lição nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus e dos homens. Como Ezequiel foi chamado para ser atalaia em Israel, em Cristo, fomos chamados para ser um atalaia nesses últimos dias, anunciando a mensagem de arrependimento e salvação. E por quê? Olha só o que a lição mesmo propõe, uma pergunta para nós aqui. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Por quê? Bom, primeiro, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus.
tá certo? Soberania de Deus, porque querendo você ou não, Deus é soberano, né? Deus é soberano. E segundo, porque nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus, tá certo? Muito bem, então, dois pontos importantíssimos, né? Falar da soberania do Senhor e o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Muito bem, e aqui no auxílio teológico eu vou passar, assim, realmente uma apresentação trazendo alguma coisa que eu achei interessante, que eu li em toda a revista, né? Então, fala aqui também das 7 características principais, né, que assinalam o livro de Ezequiel. E contém um grande número de visões surpreendentes, né, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação profética de Deus. Né? Seu conteúdo é organizado e datado com cuidado, então existe muitos detalhes aí quanto a isso. Né? Registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. 2 frases características ocorrem do começo ao fim do livro, né? E aqui no resumo colocou só uma. Então saberão que eu sou o Senhor. A outra a gente vai ter que correr atrás para saber qual é. Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar os nomes de filho do homem e Atalaia, tá certo? Esse livro registra 2 grandiosas visões do templo, né? Uma delas mostra o profanado e à beira da destruição, e outra purificado e perfeitamente restaurado. E mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando-a através do simbolismo profético. E Ezequiel também salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e a sua responsabilidade diante de Deus. Tá? Então, a lição 1 são coisas que nós vamos falar, né? E cabe lembrar que se eu aqui nesse vídeo, para a introdução, for falar todos os pontos tão interessantes e importantes de cada lição, nós vamos fazer um vídeo aqui de 2 horas. E esse não é a ideia para esse vídeo. Lição de número 2, vem o fim. Vem o fim. Texto para essa lição, Ezequiel, capítulo 7, do 1 ao 10. Então nós estávamos em Ezequiel 3 na primeira lição, e já na segunda lição estamos em Ezequiel 7. É importante nós procurar ler, né, todo o conteúdo do livro de Ezequiel, para que nós possamos compreender melhor e absorver melhor, aproveitar melhor essas manhãs de domingo estudando a palavra de Deus. Bom, estar consciente a respeito do juízo de Deus não significa viver com medo do juízo iminente. A vida cristã não é só juízo, olha, mas também misericórdia, alegria, paz. Entretanto, a doutrina do juízo divino também é uma doutrina bíblica que não pode ser ignorada, né, pelos cristãos. É preciso observar todo o conselho de Deus, e não só aquela parte que nos interessa, não é verdade? A respeito, como o tema da lição de número 2 é o fim vem, né? Deixa eu até conferir isso mesmo, vem o fim. No capítulo 2 da lição vai dizer o seguinte a respeito sobre o fim, né? Até o ponto 1, olha só, esquecendo de falar aqui a respeito, o ponto 1 é sobre a profecia, o ponto 2 sobre o fim, e depois o ponto 3 vai falar aqui a respeito sobre o inimigo, tá certo? Então, mas a respeito do fim, aqui eu anotei algo interessante, destaquei algo interessante. Então, o que significa, né, o sentido dessa palavra fim? Fim, a palavra fim do hebraico ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação. É o que está aqui na lição. Né? O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, tá certo? Então, por isso, é aquela questão, né, que nós não podemos fazer as coisas para Deus com o medo do fim, de uma condenação, mas nos achegando a Deus de maneira a qual possamos, com a nossa vida, louvar ao Senhor. E não para as pessoas que estão ao nosso redor verem isso, mas para que não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas realmente para que nós possamos ter um relacionamento com Deus e o próprio Senhor ver isso na nossa vida, ver a nossa sinceridade diante dele, para estarmos, né, em comunhão com o Senhor. Muito bem, então lição de número 3, as abominações do templo. E nessa lição, o texto para essa lição é Ezequiel capítulo 8, 5, 6, 9 ao 12, depois 14 e 16. Esses são os versículos, e o capítulo é 8, né? E achei aqui interessante, né? Porque, assim, olha só, o texto bíblico diz assim, e disse-me, filho meu, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do seu santuário? Né? Então Deus pergunta a Ezequiel, né, olha o que eles estão fazendo, né? E
E o versículo 12 é interessante, que diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então era o culto, né, que eles estavam fazendo, isso fazia parte do culto deles, e isso era como que uma desculpa para que não o buscassem ao Senhor, né? E a introdução diz aqui o seguinte, que a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual, tá certo? Então a idolatria aqui realmente o ponto, né, chave dessa lição de número 3. Por isso a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo formam uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos desse perigo, tá certo? Então, a lição vai nos trazer aqui alguma coisa que vem realmente falar, né, aos nossos corações, no sentido de nos despertarmos, né, nos despertarmos. Bom, e aí eu grifei aqui também uma coisa que eu achei interessante, como entender as visões de Deus, né? É o ponto 3 aqui do capítulo 1, que vai dizer o seguinte, olha só, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, né? Bom, e o texto aqui, a lição, vem com o primeiro ponto sobre a visão, depois o segundo ponto sobre as abominações e o terceiro ponto sobre, continua falando sobre as abominações, né? Onde vem falar a respeito do ritual de Tammuz. Se você tiver curiosidade, pesquise a respeito desse ritual e você vai ver onde chega o ritual de Tammuz hoje para nós, tá certo? Mas é uma pesquisa que a gente tem que fazer aí com muito cuidado para não poder, de repente, ensinar algo errado para a sala. Lição de número 4. Quando se vai à glória de Deus, né? Na nossa leitura para essa lição está em Ezequiel 9, verso 3, né? Depois capítulo 10, 4, 18, 19, aí capítulo 11, do 22 ao 25. Então, são cortes, né, do texto bíblico para poder embasar a nossa lição. E, mais uma vez aqui, quando se vai à glória de Deus. Aí é complicado, né? Essa lição aqui vai machucar um pouquinho, vai falar aqui um pouco a respeito de um momento de silêncio de Deus, onde realmente o Senhor se retira, enfim. A glória de Deus representava a presença de Javé no templo, é claro, né? Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Né? Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita, né, no Sinai. Mas nesse aspecto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Imagina aí você em um culto onde Deus não manifesta, onde nós estamos ali como que num teatro, né, onde as pessoas não expressam emoção alguma, vendo simplesmente a pessoa que está falando ou cantando, né, louvando. Já pensou nisso? Não existe uma expressão de adoração a Deus. É ruim, né? Então, é mais ou menos isso o que aconteceu ali, porém, com certeza com mais ênfase, né? Porque a glória, eles viam a glória, né? Olha só, e eu destaquei aqui também para comentar a Shekinah, né, ampliando o conhecimento na revista do professor, e está dizendo assim, convém salientar que a palavra hebraica Shekinah, muito usada nas igrejas, né, a glória de Deus, não é bíblica, pertence ao chamado hebraico talmúdico e significa morada em, comumente usada entre os judeus para presença de Deus, e às vezes referindo-se ao próprio Deus. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus identificada nos... Meu Deus, perdi aqui. Identificada nos evangelhos como tradição dos anciãos, tá certo? Porque naqueles dias esses preceitos eram orais e só foram codificados a partir do século V depois de Cristo. Os rabinos associam-na ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz: a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar. Uma referência ao Muro das Lamentações, tá certo? Bom, e aí essa lição então, para a gente seguir para a próxima, ela se resume então em 3 pontos
sobre a glória de Deus, vamos falar a respeito disso, sobre a retirada da glória de Deus, e também nós vamos falar aqui no terceiro ponto sobre o segundo templo, né, que foi levantado. Tá certo? E também nessa lição nós temos 4 capítulos, o qual será sobre o Senhor Jesus e o templo, que é onde fala que a glória dessa casa será maior do que a primeira, porque é justamente que Jesus esteve no segundo templo. Lição de número 5, contra os falsos profetas. É uma lição boa de se estudar, né? Onde a gente observa aqui comportamentos que vai identificar os falsos profetas. E nessa lição usamos então, né, o autor aqui usou Ezequiel capítulo 13, do verso 1 ao 10, né? E a introdução diz: a palavra de Deus deixa claro a existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. E isso não é coisa nova, né? Coisa de muito tempo já. O Senhor Jesus falou a respeito disso nos evangelhos de Mateus, porque surgirão falsos profetas. Essa trágica realidade também estava presente, né, no ministério do profeta Ezequiel. Ele tinha uma palavra de juízo. Os falsos profetas tinham palavras de bênçãos, né? A presente lição é um alerta para o crente viver de maneira prudente. É preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir as fontes, a fonte das profecias. Tá certo? E também outro ponto que nos diz assim: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. Os desafios maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. E quando a gente vê uma liderança apostatada é difícil, né? Realmente é triste. Profetas apóstatas é um outro trecho que eu frisei para a gente comentar aqui e deixar no vídeo. Em total descaso dos grandes princípios do concerto que eles tinham jurado cumprir, o povo de Deus havia tomado para si outros deuses e feito outras alianças. Não admira que o Senhor levantasse Ezequiel e outros profetas para confrontar o povo por essa apostasia. Para piorar as coisas, muitos dos próprios profetas conduziram ao caminho do declínio espiritual. E é verdade que, na maioria dos casos, eles eram autodesignados porta-vozes sem terem a mensagem do Senhor. Tinham tampado as rachaduras dos muros de segurança do concerto de Israel, muros que estavam em desintegração, anunciando paz onde não havia paz. Por fim, estes charlatões, com todos os instrumentos de adivinhação, seriam expostos ao que verdadeiramente são, cegos que guiam cegos. Infelizmente, chega um momento da queda, né? E vem a verdade à tona e os falsos profetas, né? E agora nós temos os falsos pastores no nosso tempo, né? Eles, uma hora dessa, acabam sempre se manifestando. A lição fala aqui, ó, sobre os profetas, depois do ponto 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel, ou seja, no livro, e depois no ponto 3 vai falar sobre a geração das mensagens falsas, né? Como é gerado isso, tá certo? Muito bem. E para a lição, então, de número 6, chegando aqui no final, ó, no meio da revista, lição de número 6, a justiça de Deus. Justiça de Deus. A presente lição está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta. O segundo mostra, olha só, um tipo de petição de Deus que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema de retribuição divina ao pecado. E aí, meu irmão, quando a gente tem uma vida que está sempre sendo dita, olha, tal coisa é errado, isso não convém, não é bom que se faça assim, isso é pecado, é contra a palavra de Deus, mas a pessoa insiste em fazer, a pessoa insiste em se desviar, se afastar dos caminhos do Senhor, chega um momento em que as coisas começam a receber, né, ter ali o seu fruto, não é isso? Tudo nessa vida a gente é como uma semente, e a gente planta e ao tempo se colhe. Quando se colhe com relação a fazer um descaso de Deus, né, uma afronta a Deus, quando você vai colher essa semente que você plantou,
realmente não é nada doce o fruto, né? Realmente é bem amargo. E a lição vai falando sobre a identificação do juízo divino, né? Porque não é simplesmente também só uma questão de plantou, colheu. É a questão de juízo divino. O juízo divino, ele não vem como qualquer coisa. Ele vem na medida em que deve ser. E aí é complicado. Não é verdade? É complicado. Aí é o momento de pedir misericórdia. Mas que Deus nos guarde, né? Nos livre de todo mal, que o Senhor possa sempre encontrar em nossos corações, na nossa mente, espaço para poder ser ouvido. E nós, atentamente, cumprir aí a sua palavra, buscar andar realmente nos trilhos da palavra do Senhor, tá certo? Então, ponto 2, o que nos vai dizer aqui? O ponto 2, sobre a petição que Deus não atende, e esse momento é um momento difícil, porque a gente é estimulado, né, se ouve muito falar, precisamos orar, é importante a oração, mas nós estamos orando quanto deveríamos? Não, né? Ou se você está, glória a Deus, ore por mim, lembre de mim, tenha misericórdia de mim, mas, e aí Deus, a gente sabe que Deus está sempre atento às nossas orações, que Deus responde às nossas orações, mas nós estamos orando. E agora aqui vem falar diferente, vem falar daquela oração que Deus não atende. Esse é o tópico, né? É bem interessante. E depois o tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. E aí aqui, olha só, tem um ponto que diz assim, responsabilidade humana. Embora tivesse ansioso para aceitar as mensagens dos falsos profetas, o povo de Judá considerava a presença de alguns homens tementes a Deus na nação uma apólice de seguro contra desastres. Em tempos de adversidade, sempre podiam pedir conselho aos profetas de Deus. Devemos lembrar que a relação que o nosso pastor, nossa família e amigos têm com Deus não nos protegerá, é isso, das consequências dos nossos pecados, né? Cada pessoa é responsável por sua relação pessoal com Deus, sua fé pessoal e real. Ou você se apoia naquilo que os outros fazem? Essa é a pergunta do texto aqui. Não é nada inventado por mim, sim. Estou tirando realmente do texto. E deixei também, para essa lição, destacar a lição 6, a conclusão, que diz o seguinte: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Tá? Então, há uma diferença aí, bem interessante. Lição de número 7, a responsabilidade é individual. Acabamos de falar isso, né? Uma lição vem puxando a outra aqui. E é até interessante o texto áureo está em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, a verdade prática diz assim, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isso é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, tá certo? Então, muito importante aqui a lição de número 7, valiosíssima para a nossa vida, né? A salvação individual. Salvação individual. Você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual. Né? Vamos lá, eu perdi o texto, olha que legal. Diante de Deus, a nossa perspectiva da individual é responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. Então, não fala, mas é que eu não via desse jeito. É só buscar na palavra que você encontra a resposta para tudo. É só buscar na palavra de Deus que você encontra o desvendar, não é verdade? Dos nossos olhos espirituais. Isso é muito importante. A percepção espiritual das coisas é importantíssima na nossa vida. Eu não tenho percepção espiritual. Quando você está diante de algo que você está para fazer, lá dentro, lá no seu consciente, está dizendo assim, não faça. Percepção espiritual. Por quê? Não faça por quê? Porque Deus não vai se agradar disso. É uma percepção espiritual. Você não precisa ouvir uma voz bradando do céu para dizer que isso é espiritual, né? Como Jesus. Mas é uma percepção espiritual. Você não tem isso? Ore ao Senhor para que você tenha percepção espiritual. Importantíssimo na nossa vida. Tá certo? O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Né? E aí se afastar. Provérbios 28, 13, né?
Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É 13, 28? Acho que é 28, 13 mesmo. Bom, o ponto de partida, pesquisa aí, tá? O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Conversa, né? Sobre a máxima, então, nós vamos falar aqui 3 pontos. Sobre a máxima usada em Israel, é o primeiro ponto dessa lição, primeiro capítulo. O segundo capítulo, sobre a salvação para todos os seres humanos, lição excelente essa. E o ponto 3 vai falar sobre a reação, né, de Israel. E aqui, ó, mais uma coisinha, aqui uma pitada da questão da responsabilidade individual. Aqui Ezequiel se torna um teólogo. Ele é geralmente um pastor. Ezequiel 18, do 1 ao 20. Ele é geralmente um pastor preocupado com o cuidado e a cura das almas. Ou ele é um profeta que declara conselhos de Deus com fraqueza e determinação. Mas aqui se trata de doutrina. O que Ezequiel diz é que, mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai e também não considerará justo o filho iníquo, porque seu pai foi justo. 2 vezes no capítulo Ezequiel diz, está errado esse texto aqui, né? A alma que pecar, essa morrerá, né? No 4:20. Tá certo? Bom, então, essa é a lição de número 7. E aí a lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. E aí a gente vai aqui ver uma comparação, né? A presente lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. No primeiro tópico, identificaremos o rebanho do Antigo Testamento, que é o povo de Israel, bem como do Novo Testamento, que é a igreja. Tá certo? Então existe uma comparação. No segundo tópico, descobriremos quem são os pastores infiéis. Veremos de que se trata os governantes de Israel, mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E, finalmente, no terceiro tópico, vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor no Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de quem? De Jesus, que se consolida com a imagem definitiva do bom pastor cristão, tá certo? Então essa lição é uma lição assim interessante para os líderes, né? Os líderes participarem aqui, ó, o texto Ezequiel 34, do 1 ao 12. Muito bem, essa lição vai falar aqui sobre o rebanho, né? Sobre os pastores infiéis e depois sobre o bom pastor, tá certo? Enquanto o profeta é chamado de atalaia, os governantes de Israel são aqui chamados de pastores. Estão incluídos os reis, os príncipes e os magistrados. Eles têm sido pastores infiéis, né? Infiéis para com o povo de Deus. Eles não têm sustentado o rebanho do Senhor. Israel, em vez disso, eles estão mais preocupados em alimentar-se a si mesmo e a estar bem vestidos, né? Eles não tiveram misericórdia para com a ovelha doente, nem com a que estava ferida. Eles não buscaram a perdida. Com Cristo, o bom pastor fez anos mais tarde, né? Foi o que Cristo fez anos mais tarde. Então, Jesus ensinou ali algumas coisas àqueles que o ouviram, refletindo sempre a respeito do bom e do mau pastor. Bom, e depois vai falar também sobre o bom pastor, e aí fechamos essa lição. A lição de número... Opa, tá difícil aqui. De número 9. Lição de número 9. Gog e Magog, um dia de juízo. E aí, meu irmão? E aí entra aqui numa questão, né? Um tanto assim... complicada? Não, uma questão um tanto bastante discutida e que gera muitas opiniões, porque são coisas que ainda vão acontecer, enfim, vai falar aqui de Apocalipse. Olha, o texto áureo para essa lição, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, verso 8. Esse é o texto áureo da lição. A verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. O texto base para essa lição, Ezequiel 38, versos de 1 a 6, depois capítulo 39, versos de 1 a 10, tá certo? Muito bem, a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ela cética e argumentar, levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido.
Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento, tá certo? Nessa lição veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário, né, mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Tá certo? Então, aqui a gente vai ver um pouco também de Apocalipse para poder entender o contexto aqui dessa lição. Olha só, o ponto 1 fala sobre a identidade dos povos invasores, parte 1, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2, é o capítulo 2, e no capítulo 3 vai falar aqui sobre o contexto escatológico, né? Então, até reservei aqui também, onde fala nesse ponto 3 o seguinte: Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Turbal. Tá? É uma das passagens mais difíceis da Escritura. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica, olha só, para... Uma expressão genérica para... Eita, perdi o texto. De novo, meus irmãos me perdoem. Para indicar o futuro inimigo de Israel, tá certo? O rei Gegs da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Tá? Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo, tá certo? Então, é assim uma lição muito interessante para a gente estudar, que fala, né, das profecias, coisas futuras. É muito bom a gente estar sempre lendo, estudando, sabendo. Meus irmãos, lição de número 10. Lição de número 10. A restauração nacional e espiritual de Israel. Enxugar aqui que tá quente. Textual para essa lição. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o estabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Tá certo? Então Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nessa lição, sobre o significado do Vale de Ossos Secos, né? Depois, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Olha, é uma lição assim muito rica mesmo. Vale a pena estudar aí, toda semana estar atento à lição dessa semana, né? Muitos irmãos fazendo vídeos aqui semanais das lições. Recurso para nós hoje, professor que me ouve, recursos para nós hoje não nos falta. É só ter o interesse que a gente sempre vai achar algo, né, para somar a lição e trazer uma compreensão muito boa para a sala. E depois o ponto 3, ó, sobre o milagre do século XX, tá certo? E aqui vai falar o seguinte, ó, o testemunho de Deus para o mundo. Ponto 2 aqui, o status de Jerusalém entre as nações e depois a restauração espiritual. É assim, uma lição que dá para fazer um seminário, mas é claro que nós estamos falando da escola dominical, né, meus queridos? A gente entende o tempo, mas é assim, importantíssimo estarmos. Bom, e aí as duas restaurações. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê numa visão um vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel, tanto Israel como Judá, no exílio, cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos, então, reviveram em duas etapas. Uma restauração nacional ligada à terra e 2, uma restauração espiritual ligada à fé. Olha que interessante, né? Essa visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação, né, na terra prometida, apesar das circunstâncias críticas de então. Eu estava hoje falando aqui a respeito da história, a gente falou a respeito da história de Reis, e eu comecei falando um pouco antes até a respeito de Samuel, né, e falando aqui com os meninos, a esposa junto, e depois no finalzinho mencionei, porque eu fui até 1948, onde Graça Lenha dá o voto, né, que faz com que Israel seja uma nação, seja reconhecida como uma nação, né, e muita coisa nós estamos vendo, né, a respeito de Israel para com o mundo, e nós precisamos ficar atentos, né? Mateus capítulo 25 é um texto muito interessante para nós estarmos lendo e meditando sobre os princípios e os fundamentos, né, daquele texto de Mateus capítulo 25. Depois você dá uma lida lá, que é bênção, tá certo? Bom, lição de número 11,
a visão do templo e o milênio. Então já vamos falar aqui realmente agora, né, muita coisa para frente aí que não aconteceu. E textuário dessa lição, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Nesse texto, nós vamos ter aqui 3 tópicos também. O primeiro, sobre o que vem depois da restauração, né? Entendendo o texto de Ezequiel e tal. Ponto 2, o templo do milênio. E depois, o ponto 3, a santidade e a glória. Introdução. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 ao 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Tá certo? E muito bom, né? Falar das coisas de Deus, a gente sente a presença do Senhor e isso é maravilhoso, né? Quando a gente fala da santidade do Senhor, da glória do Senhor, né? E aqui, olha só, do capítulo 8 ao 11, Ezequiel descreve a partida da glória de Deus. Essa expressão visível de sua presença no templo, construído por Salomão. A saída, naquela época, simbolizava que Deus abandonara temporariamente sua proteção à cidade e ao povo judeu. Agora, entretanto, Ezequiel observou a volta da mesma glória a Jerusalém, a sua acomodação no templo, reconstruído. Finalmente, Deus restaura inteiramente seu relacionamento com o povo judeu e as suas promessas da aliança dadas a Abraão são cumpridas em sua integridade. Coisas para o futuro, né? Coisas para o futuro. Muito bem, lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. O textual, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verdade prática, o rio da vida, que apresenta o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Ezequiel 47, do 1 ao 12, é o texto base para a lição de número 12, né? E a lição vai falar aqui, então, nos seus pontos, sobre o aspecto escatológico, sobre a implicação pneumatológica, que é a implicação, né? O que se subentende, né? Sobre a implicação pneumatológica, né? E depois também vai falar aqui sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Muito bem, e eu reservei aqui, essa é a primeira parte do capítulo 47, é a continuação da visão do templo de Ezequiel, do 40, 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras, né, vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos do 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto, tá certo? Então, é realmente uma revista assim que só nos fará crescer, né? Crescer realmente no conhecimento e na graça do Senhor. O Senhor está ali, lição de número 13. Né? O Senhor está ali, a lição de número 13, Ezequiel 48, do 30 ao 35. Concluiremos a lição desse trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. Por isso, o primeiro tópico apresenta a cidade de Jerusalém no milênio. O segundo tópico elenca os nomes das 12 tribos e o propósito deles no milênio. E, finalmente, o terceiro tópico mostra o Senhor está ali, como o novo nome da cidade. Veremos que essa lição encerra todo o desenvolvimento das profecias do livro de Ezequiel que estudamos nesse trimestre. Tá certo? Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro
de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Olha só que interessante. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. Vamos ver se a gente colocou aqui mais alguma coisa para ler. Sim, tem mais. Então, o primeiro ponto sobre a cidade, né? Vamos falar sobre o milênio. Depois, sobre o nome das 12 tribos, como a gente leu na introdução ali. E o 3, o Senhor está ali. Tá certo? E aqui eu gostaria de ler. O livro de Ezequiel começa descrevendo a santidade de Deus que Israel menosprezou e ignorou. Como resultado, a presença de Deus partiu do templo, da cidade e da vida do povo. O livro termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. Rico isso, né, meus irmãos? Rico isso. As pressões diárias da vida podem fazer-nos focar o presente, o aqui e agora, e levar-nos a esquecer de Deus. É por isso que a adoração é tão importante. Tira nossos olhos das nossas preocupações atuais, a fim de que atentemos para a santidade de Deus e para o seu reino futuro. A presença de Deus torna tudo glorioso e a adoração nos leva à sua presença. Aqui está dizendo o seguinte, que não é como algo que eu vou pegar e vou colocar por um momento, eu vou esquecer e daqui a pouco está lá o problema. O problema vai estar constantemente. Se não é esse que você está passando, daqui a pouco você vence esse e tem outro problema. E Deus não muda. Deus é fiel, Ele vai continuar do seu lado, te ajudando, né? Te capacitando, te fortalecendo, te dando uma oportunidade de crescer com esses problemas. É claro que eu também quero ter uma vida abençoada, né? Nós temos uma vida abençoada, próspera, mas as dificuldades estão aí, a vida está aí, né? E nós não podemos abaixar a cabeça, nos render. Muitas pessoas, infelizmente, né, nesses últimos tempos, a questão da depressão, né, da ansiedade e tal. Então, nós temos sim que ter o pensamento de que Deus, o nosso Deus, está à frente de tudo. E nós não podemos perder do nosso Deus a comunhão, porque é justamente isso que a revista falou o tempo todo. Relacionamento, comunhão. Né? Então nós não podemos, nós precisamos estar no momento da justiça, nós precisamos estar ao lado do Senhor, e não ao lado daquele que vai receber a justiça. Né? No sentido de punição, é claro. Então, eu acredito realmente que Deus falará muito mais ao nosso coração. Aqui eu quis só apresentar o conteúdo da revista, né? Só o conteúdo da revista, da Escola Dominical. Achei muito interessante fazer essa leitura completa dela. Depois aqui no canal também vai ter a apresentação, né? Um resumo assim, uma passada com a revista da Sala dos Jovens, que também fala de Ezequiel agora como um líder, né? Mas aí já é para o vídeo da Sala dos Jovens. Mas, meus irmãos, olha só, eu vou colocar aqui abaixo também a hora do jabá, né? Eu vou colocar aqui abaixo alguns livros que eu tenho o link de associado ali na Amazon. E aí, se você se sentir à vontade, compra aí através dos links que eu vou colocar. E isso vai me ajudar bastante, tá bom? A gente está buscando aqui uma maneira de trazer algo extra, né? Mas que o Senhor nos abençoe, tá bom, meus irmãos? Então, Deus em Jesus te abençoe e que você possa visualizar mais de Deus através desse trimestre e que nós possamos chegar lá no dia 25 de dezembro, que é o dia da última lição. Nós possamos chegar lá com uma maturidade espiritual melhor do que hoje, tá certo? Esse trimestre, ele realmente vai assim ser um trimestre de esclarecimento, muito aprendizado na questão escatológica, né? Na questão de princípios. Sempre são, né, momentos especiais de aprendizado da Palavra de Deus na escola dominical. Sim, não há como discordar disso. Mas, olha, realmente a CPAD tem feito um trabalho excelente e o sentimento do assunto que a revista traz, o meu sentimento é realmente positivo demais, realmente é algo que vai nos ajudar bastante, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. E, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, se não, que é bênção também, tá joia? Deus abençoe, até a próxima.